para te dar o nosso melhor. Cada dia temos tido a compreensão, meu Deus, do quanto é importante nós vivemos cada vez mais a Tua palavra, pois o Senhor está voltando, Jesus. Meu Deus, a igreja precisa estar atenta. O próprio Senhor declarou que o dia da sua volta Ele não revelou, mas Ele revelou a nós que virá num dia em que nós nem pensamos, nem imaginamos. A ordem que Jesus deu para mim e para você, então, é vigiar. Nós temos a ordem de Deus de guardar todo dia esta coroa. Em nome de Jesus, Senhor. Nós estamos aqui, pois somos a Tua igreja. Somos aqueles que foram comprados por um bom preço. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Limpa esta região celestial. Em nome de Jesus, não aceitamos a manifestação do inferno. Não autorizamos o inimigo a atuar. Em nome de Jesus, a vitória é nossa. O Senhor está conosco e nós prevalecemos. Jesus, cobre com Teu sangue todos os que estão lá na porta. Meu Deus, os que estão aqui dentro. Nossa casa, nossa família. Cobre com Teu sangue este ministério, pois eu tenho certeza que pelo Teu sangue somos muito mais que vencedores. Temos o livramento. Senhor, pelo Teu Espírito, ministra em nosso meio. Pelo Teu Espírito, revele a Tua palavra. Ensina a Tua igreja. Meu Deus, em todos os sentidos, se for preciso, exorta, corrige, mas que nenhum de nós se perca. Meu Deus, nos leva ao arrependimento genuíno. Meu Deus, precisamos urgentemente do Senhor, que a Tua presença esteja conosco. Assim como Moisés, ele disse: Senhor, se Tu não subir conosco, é melhor nós nem sairmos daqui. Meu Deus, assim também nós queremos a Tua presença em nosso meio. Meu Deus, nós queremos a Tua presença e nós estamos dispostos a abrir mão de tudo para que a Tua presença esteja em nosso meio, pois o Senhor é um Deus santo e o Senhor exige santidade. Ministra temor nos corações. Põe Teus anjos ao nosso redor. Nos torne invisível aos olhos do inimigo. Abençoa este ministério, esta obra. Que a igreja cresça na graça, no conhecimento. Meu Deus, que os corações se convertam a Cristo verdadeiramente. Que todos nós possamos apresentar ao Senhor, meu Deus, os frutos dignos de arrependimento de um cristão realmente convertido, que expressa através de desejos, ações, vontades, a verdadeira santidade que agrada ao Senhor. Meu Pai, esta é a intenção, que todos nós jamais, meu Deus, estejamos passando desapercebido, que o dia da volta do Senhor está próximo, e que a igreja esteja alerta a este mover. Não tem mais nada mais importante a se preocupar neste momento do que a volta do Senhor. Que a igreja se volte para isto, que a igreja se volte para a palavra de Deus, que a igreja se volte cada dia mais para o genuíno arrependimento, para o perdão, para uns levando as cargas uns dos outros, amando com temor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa Teu povo. E que lá fora também haja avivamento. Meu Deus, que haja transformação, mudança pela unção, pelo mover do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos passar para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 10, versículo 8. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 10, verso 8. Então peço toda a sua atenção, irmão, irmã, em reverência a Deus, em respeito ao Senhor e a sua palavra. Não ande, não fique disperso. Vamos nos concentrar, vamos inclinar nossos ouvidos e atentamente ouvir a palavra do Senhor. Levítico 10, verso 8. Diz assim: E falou o Senhor a Arão, dizendo:
Levítico 10, 8. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Podei-vos assentar. Irmãos, livro de Levítico, ele em si é um chamado à santidade ao Senhor. Então, é como se fosse uma cartilha, né? Deus, ele levando o seu povo a entender e compreender o quanto ele é santo e como deveriam se chegar a ele. Então, toda a carta de Levítico, o livro de Levítico, depois você lê, você vai ver tantas exigências, tantos assuntos, que mesmo que naquela época era usado para sacrifícios, mas para nós hoje compreendemos o quanto que Deus é exigente. E por quê? Porque ele é santo. E ele assim se expressou ao seu povo. Então, lá, irmãos, nessa carta, nesse livro, fala-se repetidas vezes, várias vezes é falado a um povo que sempre foi envolvido ao paganismo, pecado, um povo supersticioso, um povo que sempre teve intenções de ser como outra nação. Assim era Israel. Um povo que Deus o chamou para ser todo dele, mas era um povo que vira e mexe estava se voltando para outros costumes. Então, várias vezes Deus fala sobre a exortação à santidade. Porque essas palavras que Deus ordenou e fala conosco, elas então fazem a diferença para nós que pertencemos ao verdadeiro Deus. Por isso, a palavra santidade, o chamado à santidade, é tão exigido no meio do povo de Deus, porque é a diferença que nós fazemos entre o mundo, no mundo. Ser santo, ser separado, é a diferença que Deus quer que eu e você nós façamos. Tanta leitura da palavra de Deus, tanto esforço, tanto sacrifício em compreender e entender, nos leva mais ainda à percepção do quanto que Deus ele é especial, do quanto que Deus ele é diferente, do quanto que Deus ele é puro, né? Ou, em suma, Deus ele é santo. Então, se fala várias vezes sobre santidade. Faça isso, não faça isso, desta maneira, da outra maneira. Porque quando se fala de santidade, para Deus, mesmo que seja algo, vamos falar assim, na parte sexual, por exemplo, o que é errado, relação sexual do casamento, por exemplo, que, vamos dizer nesse sentido, tanto agir assim errado, como desobedecer um pai ou uma mãe, Deus ele revela que mesmo que eu ou qualquer um de nós estejamos agindo de forma errada na área sexual, por exemplo, Deus também chama atenção sobre uma simples atitude em obedecer um pai e a mãe. Isso era falta de santidade. Desobedecer um pai e uma mãe era falta de santidade, porque era a ordem de Deus. Então isto quebrava a santidade do Senhor. Como o outro exemplo que eu falei, que é mais, aos olhos dos seres humanos, é pior, né? É maior. Mas de todas as maneiras Deus falava e chamava todo o seu povo à santidade. Então, irmãos, todos os sacrifícios que Deus exigia e pedia, tinha que ser especial. Por isso, a comparação desse livro com a santidade nossa, que é extremamente importante. Não podemos pensar que só porque foi escrito para o Velho Testamento, que hoje não se faz mais sacrifício como faziam, mas o sentido é o mesmo. Deus continua sendo o mesmo Deus santo, Deus continua sendo o mesmo Senhor, e a santidade dele continua sendo a mesma, e ele exige da mesma maneira para mim e para você. Então, os sacrifícios lá tinham que ser especiais. Não era de qualquer maneira, de qualquer forma. Tinha que ser escolhido com o melhor. Tinha que ser lavado e limpo várias vezes. Você encontra isso nesse livro. Por isso que a palavra de Deus, ela mostrava isso assim, de forma exaustiva mesmo.
olha, esse sacrifício aqui tem que ser assim, assim, limpo desta maneira, não pode ter nenhuma mancha, não pode ser manco, tem que ser limpo várias vezes, de forma bem meticulosa, bem cuidadosa, de várias maneiras, tem que ser limpo, purificado, com constantes inspeções. Era assim. Os sacerdotes, os que trabalhavam na casa de Deus, por exemplo, porque a palavra de Deus aqui é para os sacerdotes. Você, eu, como está relatado em Apocalipse, né, que somos sacerdotes do Deus vivo. Então, era uma inspeção. Pegava o sacrifício, pegava os talheres, pegava os utensílios, olhava várias vezes, com todo o zelo, com todo o cuidado, inspeções visuais, até que realmente compreendesse que ninguém podia enganar Deus. Era assim, bem rigoroso. Eles tinham a ordem de Moisés, dos sacerdotes, que Deus era bem rigoroso mesmo. Não podia ser materiais sujos, utensílios imundos, não podia, irmãos. Animais de qualquer não era o melhor. Exigência de Deus, porque Ele é santo, porque Ele é puro, porque Deus queria mostrar para o seu povo, não era que Deus estava sendo rigoroso demais. Será que precisa ser tanto rigoroso assim? Deus queria mostrar para eles o seguinte: olha, eu sou Deus, vocês são seres humanos, eu sou o Senhor, eu sou o Todo-Poderoso, e Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é digno de louvor. Deus quer mostrar para o seu povo que Ele é diferente, que Ele não se compara com mais ninguém, que Ele merece o nosso melhor. Ele queria mostrar isso para as pessoas. Então, fala-se várias vezes, de forma repetida mesmo, sobre sacrifício, sobre como que se chegava diante de Deus, como que se oferecia para Deus, tudo muito bem limpo e muito bem cuidadoso mesmo, na forma de expressar. Era assim que Deus queria. E é assim que Deus quer de nós. De todas as maneiras, irmãos. A palavra santidade para o crente engloba todas as áreas da vida dele. Tudo é o que declara o Senhor. Podemos dizer também no livro de Pedro, na carta de Pedro 1, 15, 16, sede santos porque eu sou santo. Nós somos a nação santa, o povo adquirido. Ou seja, Deus ainda, Ele fala, vocês querem aprender a ser santo? Então diz a palavra de Deus em 1 Pedro 1,15, sede santos como eu sou santo. Então nós precisamos espelhar nossa santidade no Senhor, em todos os níveis, em todas as maneiras. Tudo devemos ser bem meticulosos, bem cuidadosos, bem especialistas mesmo em oferecer para Ele. Era a maneira dos sacerdotes, então, entenderem o quanto que Deus é santo. E quando nós não fazemos isso, quando nós não atentamos à santidade, quando nós fazemos algo de qualquer maneira, ou temos atitudes de qualquer maneira, então não estamos reconhecendo que Deus é santo. Porque se faz de qualquer maneira para qualquer pessoa, menos para Deus. Em qualquer outra religião, você pode analisar. Tudo é feito com cuidado. A casa onde os lugares é bem cuidado. A forma, o procedimento das pessoas se reunirem é com todo respeito. Em todos os lugares, para não falar de religião nenhuma. Estamos dizendo só para compreender quem já foi em outros lugares, quem já teve contatos com outras religiões, que não é a intenção falar isso aqui, mas você percebe que lá há exigências no momento da reunião, há cuidado com crianças, há cuidado na maneira de agir, de falar, há um momento de respeito às entidades lá, há tudo isso. O próprio inimigo quer imitar Deus, ele também quer ser especial, ele quer ser exigente, diferente, mas ele não é puro, nem é especial, nem é diferente. Por isso que na casa de Deus, por exemplo, tem que ser tudo com cuidado, como diz Eclesiastes. Guarda teu pé quando entrar na casa de Deus, porque Deus é santo. A santidade de Deus é tão pura, é tão algo assim, que está até um pouco longe da nossa compreensão, humanamente falando, mas o Senhor revela na sua palavra até que ponto possamos compreender. Mas esta era a intenção, e é a intenção da palavra de Deus, não só em Levítico, mostrar para as pessoas quem é Deus
e quem somos nós. A maneira de se chegar a Deus, como se apresentar a Deus, como se chegar ao Senhor, era tudo de maneira bem inspecionada. Não se fazia de qualquer maneira. É a carta, o livro de Levítico. Essa história é mostrada com muito fascínio, irmão. Você pode ler todo o livro de Levítico, você vai ver muitas exigências. Você vai ver Deus falando em tudo, na maneira de falar, de andar, tudo. Deus exige santidade. Deus fala com o seu povo porque tem que ser assim, para andar na presença dele tem que ser assim. Não é algo de doutrina, é algo que se perdeu, está se perdendo. Falar de santidade é o chamado de Deus para a igreja. Toda essa carta, ela leva as pessoas a compreender a santidade, ao chamado do sacerdote, como se aproximar de Deus, como viver em pureza diante de Deus. Tudo está revelado, então, nesse livro de Levítico. Porque exigência de um Deus tão puro, de um Deus tão santo em quem nós servimos. E voltando à leitura, na linguagem de hoje, só para nós meditarmos melhor, declara assim: o Senhor Deus disse a Arão: nem você, nem os seus filhos podem entrar na tenda sagrada depois de ter bebido ou se embriagado. Se vocês fizerem isso, morrerão. Todos os seus descendentes também deverão obedecer esta lei. Vocês, verso 10, devem estar em condições de fazer a diferença entre o que é e o que não é sagrado, entre o que é impuro e o que é puro. E vocês devem ensinar ao meu povo a ser assim. Então Deus, ele disse a Arão: vocês precisam ser diferentes. Vocês têm que realmente entrar na minha casa, na minha presença, no santo lugar, nos átrios. Vocês precisam estar diante de mim em todo lugar, sempre mostrando: vocês são puros, vocês não são impuros, vocês são santos, vocês não são pessoas do mundo. É assim a palavra de Deus ordenada ao seu povo. Precisamos compreender isso. Deus está nos chamando para isso. Nós não temos que ser como o mundo, não temos que andar como o mundo, pensar como o mundo, não. Nós temos que esforçar, fazer a diferença, adorar a Deus, mostrar santificação, mostrar pureza diante dele. É a ordem de Deus. Deus chama os sacerdotes, Deus chama você. Não é só quem está pregando, não. Não é só quem está no altar, não. Todo o povo de Deus. Ele diz: e vocês ensinem o meu povo. Ensinem o meu povo a serem diferentes nessa terra, a serem o povo santo que eu chamei, a serem as pessoas que vão me levar a ser exaltado, glorificado. É assim que ele chamou a igreja e chama a mim e você. De todas as maneiras, irmãos, então nós aqui compreendemos o fato de nós sempre ouvirmos falar de avivamento, né? Avivamento, ele é uma restauração à santidade. Você pode perceber isso na sua vida. Se você não orava muito, agora está orando mais. Se você está afastando mais do pecado, sendo mais de Deus, seu coração está sendo avivado. A santidade é um chamado ao avivamento. Você pode perceber quando se ora muitas vezes para o avivamento. Como houve vários avivamentos, você vai percebendo que ser avivado significa chegar a um relacionamento correto com Deus. Ser avivado traduz-se em santidade. Então a igreja, para ser avivada, ela tem que se santificar. E é isso que o Espírito Santo está fazendo e vai fazer em toda a sua igreja. Então ser santo em nossos dias, o significado essencial dessa santidade é, em todos os termos, nós sermos separados do pecado, é claro, e consagrado a Deus. Você já ouviu muito isso? Então, o próprio Deus, ele é santo, como ele revelou. Então, a sua natureza é que define toda a santidade que nós precisamos. Quanto mais estivermos próximos de Deus, mais longe vamos estar do pecado. E assim, o próprio Espírito Santo nos levará a essa condição. Então, a santidade no cristão é pureza perfeita, retidão total, justiça absoluta, amor. É um estado sem contaminação
Mas, irmão, tem como? Eu que te pergunto, tem como, irmãos? Se Deus está chamando eu e você para a santidade, você pode ler em Levítico 19, 2, porque vamos ficar no livro de Levítico, mas tem várias passagens que Deus diz assim, Levítico 19, 2, e falou mais o Senhor a Moisés dizendo, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz a eles, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então eu te pergunto, tem condição de ser santo? É claro que tem. Deus não ia pedir nada para mim, para você, que não teríamos condições de fazer. Se Deus chama a igreja para ser santa, se santifica. Se Deus fala para você agir de uma certa forma, faça. É o chamar de Deus para a igreja. Deus ordena a santidade para nós, irmãos. É assim que tem que ser diante dele. Deus não vai tolerar impureza e imundície, não vai. A tendência do crente é se santificar mais. Perfeito ninguém é, nenhum de nós. Mas a santidade ela é ordenada para a igreja. Deus sempre mostrou para o seu povo como deve ser. Todas as formas de chegar até Deus, de se aproximar de Deus, deve ser do jeito de Deus, não de qualquer maneira. E falando também em Levítico 10, no verso 3, você já viu aquela passagem de Nadab e Abiú, que eles morrem diante de Deus porque eles vacilaram. Veja só que houve uma parte em que Nadab e Abiú, eles tomaram o seu incensário, puseram fogo e trouxeram um fogo estranho perante o Senhor, que Deus não ordenou. Então saiu fogo diante do Senhor e os matou os dois. E em Levítico 10:3, Deus ele fala assim, e disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se chegarem a mim, que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então, irmãos, Deus ele disse assim, olha, os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, diz o Senhor. O meu povo deve me honrar. É dessa forma. Por isso é que o fogo saiu do altar e consumiu os dois. Porque Deus não aceitava nem tolerava de qualquer maneira. Talvez muitos hoje não vão morrer assim, né? Mas espiritualmente já estão mortos. Uma igreja já está morta. Um povo de Deus já está afastado de Deus há muito tempo. Porque Deus está pedindo, falando, vocês devem me respeitar. Todos nós, eu e você que chegamos diante de Deus, devemos respeitar o Senhor, devemos honrar Ele, devemos dar para Ele santidade, pureza em todo o nosso procedimento. Por isso, Moisés disse para Arão, foi assim que Deus falou para mim, Arão. O fogo veio diante do altar e consumiu os dois para que Israel me respeite. Para que esse povo compreenda que eu não vou aceitar de qualquer maneira. Não quero de qualquer forma, não vou permitir de qualquer maneira, não vou. Então assim declara a palavra de Deus para mim e para você, onde o Senhor nos chama para santidade, irmãos, pureza em todo o nosso procedimento. Palavra que precisa ser refeita e falada e dita, e reforçada quantas vezes for preciso, porque nós estamos diante de Deus, do Deus Santo, do Deus puro, daquele que enviou seu Filho por nós, que com grande misericórdia nos salvou, nos libertou. Então, Deus ele vai exigir isso de todos nós. Não adianta, nenhum de nós vai escapar. É ordem de Deus. Fala para Arão, Moisés, o sacerdote que chegar diante de mim, ele precisa entender que ele tem que fazer a diferença entre o santo e o profano. Nós crentes temos que fazer essa diferença, irmãos. Nós precisamos ter essa diferença em nós. Não podemos ser comparados com o mundo. Não podemos agir como o mundo, pensar como não podemos. Está escrito na palavra de Deus. Assim eu exijo. Não adianta os sacerdotes se aproximarem de mim como profano. Não aceito. Não adianta o sacerdote se aproximar de mim imundo. Não aceito. Limpo e santo. É assim que Deus ordena. Para ensinar os filhos de Israel em todos os estatutos que Deus falou e ordenou. Esse livro revela então sobre os nossos procedimentos. Dá uma lida, investe o seu tempo e você vai compreendendo, e o Espírito Santo vai dando a revelação de tantas exigências.
Aí o próprio Deus, ele nos pergunta: querem se afastar de mim também? Como sempre falamos, né, na palavra de Deus, em João 6,66. Jesus não vai mudar por causa de nós. Somos nós que temos que mudar. Nós queremos se afastar de Jesus. Se Jesus exige tanto de nós e nós não queremos, então quem está afastando somos nós. É nós que estamos distanciando de Deus. Deus não distancia de nós, nunca. Mas a ordem para a igreja é santidade, pureza, exigência. Com todo cuidado, irmãos, observe como estamos agindo diante de Deus. Cada um com Deus, é claro. Todo procedimento, o Senhor ordenou. É para fazer a diferença. O crente tem que ser santo. O crente tem que ser puro, limpo. O crente não pode se contaminar, não pode se envolver, não pode agir de acordo com as outras nações, como ele revelou. O povo de Deus tinha esses costumes, queria casar com as mulheres que não eram de Israel, com os homens, queria se envolver, queria idolatrar as imagens, queria um rei, como os outros tinham rei. Assim foi a vida inteira, um povo se esquivando de Deus, se esquivando da santidade, se esquivando da pureza, mas Deus não se esquiva de nós. Ele vai sempre encarar nós, mas sempre em santidade e com temor. Então, o padrão de Deus é santidade, e o nosso também tem que ser santidade. O que define o padrão nosso é Deus. O que define a sua forma de viver é a palavra de Deus. O que define o nosso procedimento em tudo é Deus, é a palavra dele. É assim que tem que ser. Não é só porque foi no Velho Testamento que isso não serve, que isso aí é só uma sombra, é abstrato. Não tem, tem sim. Deus é o mesmo Deus santo. A ordem de Deus é a mesma para nós. Só não tem os sacrifícios que revela aqui, não tem os utensílios propriamente dito, mas a revelação é a mesma. Nosso coração, né? O nosso procedimento, nossa mente, são os utensílios. Nós somos o sacrifício vivo de Deus. Nós somos hoje o altar do Senhor. Então esse altar tem que ser todo dia examinado. Como eles pegavam lá a pia de bronze, os talheres, os utensílios, eles limpavam várias vezes e passavam para um, passavam para outro, ver se está limpinho. E não, está um pouquinho sujo, limpa de novo, porque Deus não ia aceitar nenhuma manchinha. O nosso coração é assim, está sujo, Deus não vai aceitar, irmãos. Estamos falando em procedimentos. É claro que Deus nos perdoa, Deus nos purifica, nos santifica, mas se nós não tivermos a compreensão das exigências de Deus, da ordem de Deus, se nós não formos levados à compreensão de que Deus ele está ordenando, eu quero santidade, eu quero vocês puro, limpo, santo, eu não quero ninguém contaminado, não serve para ir para o céu. É assim que é a ordem de Deus. Então o nosso coração hoje podemos falar que são os utensílios lá do altar de Deus, que várias vezes tem que se lavar, as vestes dos sacerdotes, você sabe também, Deus ordena, a maneira deles vestirem, a estola sacerdotal, tinha uma lâmina de ouro no chapéu, na mitra do sumo sacerdote, que estava escrito santidade ao Senhor. O sumo sacerdote ele se vestia assim. Hoje podemos falar que é o nosso coração que tem que estar completamente 24 horas voltado para a santidade ao Senhor. Aquela lâmina na cabeça dele escrito santidade ao Senhor é para ele nunca esquecer. Para chegar na presença de Deus tinha que estar em santidade, na cabeça, na mente, no entendimento, no coração. A igreja tem que compreender isto, que Deus ele é exigente. Ah, mas nós estamos na graça. A graça, ela tem um rigor muito maior do que a lei. Na lei, se pegasse adultério, lá no ato, era apedrejado. Na graça, só de pensar já adulterou. Então a lei perde a graça tem muito mais a ira de Deus na graça, tem muito mais o terror, no sentido de se nós não andarmos justos, nós vamos para o inferno, é muito mais sagrado a graça. Não podemos simplesmente confundir graça em achar que tudo pode, que tudo podemos agir. Não podemos confundir, não. Diz a palavra de Deus que eu não posso confundir a liberdade que eu tenho em Cristo e enfiar de novo debaixo do jugo da escravidão, do pecado. Não podemos, não. Só porque eu sou crente eu posso fazer qualquer coisa? Não posso.
Só porque eu estou na igreja agora cristã, eu tenho liberdade. Podemos fazer, mas temos que ver se edifica, temos que ver se convém, se agrada a Deus. Então essa liberdade nossa tem que estar debaixo da palavra de Deus, nos limites que nós já aprendemos. Nós temos limites diante de Deus, na nossa vida, e é a ordem de Deus. Se você quer ser avivado, então você pode ter certeza que a sua vida vai ser chamada cada dia mais a um relacionamento correto com Deus. A santidade, se você tem percebido isso, eu realmente estou largando muita coisa que eu... Sim, não é que eu estou em pecadão, né? Não existe pecadão, pecadinho, né, irmãos? Mas existe a consequência dos pecados. Mas se você percebe que você está se afastando mais das coisas erradas, voltando mais para Deus, então seu coração está sendo avivado, o Espírito Santo está conseguindo, pela misericórdia de Deus, eu digo assim, nos levar a viver moralmente diante de Deus, porque o crente tem que ter princípios morais, ele tem que observar como é que ele age aqui na igreja, no serviço dele, na casa, ele tem que observar tudo, irmãos. Nós estamos diante de Deus, todos os cumprimentos diante do Senhor, as ordens de oração, pureza, tudo mais, era tudo observado. Então, tudo que estava errado era inaceitável para Deus. Esta é a palavra correta. Se os sacerdotes oferecessem sacrifícios que não estavam de acordo, Deus ordenou: eu não vou aceitar, nem precisa se aproximar de mim. Então, tanta pureza sexual, como nós falamos, como simplesmente obedecer um pai ou uma mãe, que também é a ordem de Deus, isso é santidade. Se você obedece ao pai e sua mãe, por exemplo, você está sendo santo de Deus, separado, você está obedecendo o Senhor, você está cumprindo o mandamento de Deus. Então, tudo isso é importante para Deus, irmãos. Talvez a nossa cabeça não tem nada a ver, né? Não, mas tanta exigência assim, tanta ordem, tanta coisa para a minha vida, será que isso é tão importante assim? É, irmãos. Para Deus é muito importante a nossa santidade. Deus sabe muito bem para onde nós vamos se nós não estivermos em santidade. Deus sabe muito bem o local que foi criado para demônio, não para nós, como que é aquele local. Ele conhece muito bem. Então é importante demais para Deus nos levar todo dia à santidade. Então a santidade ela é abrangente. Todos os aspectos meu e seu estão envolvidos na santidade. Não é só trocar roupa, não é só deixar de viver na sensualidade, roupa sensual, palavra sensual. Não é só isso, não é tudo, tudo. Então, é a essência do avivamento. Deus está nos chamando para a santidade, sempre chamou. Claro, sempre foi o propósito de Deus. A igreja viver como a igreja que Ele declara. Veja em 1 Pedro 2,9. Você já sabe de cor, salteado, né? Mas é importante nós reforçarmos a leitura. 1 Pedro 2,9. Veja só. Assim declara então, nós sabemos de cor, né? 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a ordem de Deus. Nós somos a nação santa. Nós precisamos ser santos. Precisamos compreender a exigência de Deus, a ordem de Deus, no que Ele diz a se aproximar dEle, estar com Ele, falar que é de Deus, como Jesus fala em João. Se nós falamos que estamos em Cristo, devemos andar como Ele andou. Pureza, irmãos, comportamento de crente, comportamento que agrada a Deus, casamento, tudo deve ser conforme o Senhor ordena, ou então Ele não vai aceitar. Se nós queremos a presença de Deus poderosamente em nossa vida, como o Senhor revela também em Êxodo, quando Ele declara, quando Moisés diz que a sua presença deve ir com Ele. Deus nos deu essa palavra. E então nós compreendemos o quanto nós não somos nada diante de Deus. Êxodo 33, verso 14. Aqui Deus tem
uma conversa com Moisés. E Moisés, Deus ele diz que vai enviar um anjo à face diante dele. Moisés, pode ir. Eu não vou, Moisés, mas eu estou enviando um anjo. Porque Deus ordena a Moisés a ir à terra prometida com o seu povo, né? Um tipo de reino de Deus, vamos pensar assim. Deus ordena a Moisés, leva esse povo à terra prometida, a Canaã, mas eu não vou com vocês. O meu anjo eu vou enviar. Então, em Êxodo 33, 14, Moisés fala assim, Senhor, disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a sua presença não for conosco, não quero nem sair daqui, Deus. Se a presença de Deus não estiver comigo, se o Senhor, Pai, não quero um anjo não, quero o Senhor, a tua presença. Para que eu leve esse povo, para que eu conduza esse povo, eu preciso do Senhor. Eu não quero nem sair daqui. Então, se nós queremos a presença de Deus em nós, a carta toda, o livro todo de Levítico revela, Deus está nos chamando à santidade. Examine os seus talheres, examine o coração, como está os procedimentos, como está o sacrifício. Deus também ele exigia, irmãos, que o fogo que se colocava no altar, ele tinha que ser 24 horas, não podia deixar de pôr fogo. Constantemente tinha que estar um sacerdote ou outro revezando as tarefas para nunca deixar aquele fogo se apagar. Deus ele pede isso da igreja, ora, não para de orar, não para de buscar, não para de se santificar, mantenha esse fogo aceso, é ordem de Deus. Então, todos aqueles rituais que Deus ordenou, eu vou chamar de ritual porque era algo que fazia constantemente, repetitivamente, várias vezes se fazia, para que não se esquecesse. Aqueles sacerdotes, irmãos, eles tinham que estar gravado na mente, no coração, cada detalhe, cada procedimento, cada roupa, para entrar diante de Deus. Se fosse um sacerdote novo, ele tinha que passar por um processo, período de experiência, vamos dizer assim. Ele tinha que estar alguém acompanhando ele, falou, tem que ser assim, 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 todo dia falado com todo cuidado. Senão Deus não ia aceitar. Então essa é a palavra de Deus para nós hoje. Deus está nos chamando à santidade, irmãos. Deus quer avivar nosso coração. Deus quer mostrar para nós, olha, não vale a pena ficar errando, não. Não compensa ficar agindo errado, não, irmãos. Não vale a pena. É o que o Espírito Santo clama no coração. Não para com isso. Né? Você compreende muitas vezes assim, não vale a pena, desiste disso. Se volte para o Senhor. Vai orar, vai para a casa de Deus, vai ler a Bíblia. Se esforça. Procura entendimento, dependa de Deus, busque a presença dEle, estar com Ele o tempo todo. É assim que Deus está dizendo ao nosso coração. Amém? Deus nos chama para a santidade. Vamos ficar de pé então, para nós orarmos. Dá uma lidinha em Levítico, irmãos. Você vai ver tantas exigências, mas não é possível. Deus ele é exigente. Muitas vezes somos nós que somos exigentes demais, irmãos. Nós queremos, nós que não vamos fazer, deixar de fazer, nós é que somos exigentes. Nós não merecemos glória, não. Merecemos honra, não. É Deus que merece. É Jesus que merece. Estar aqui é um motivo eterno para todo momento adorar a Ele, glorificar a Ele, bendizer a Ele. Nós podíamos estar em outro lugar agora, né, irmãos? Não precisa nem dizer aonde, mas poderíamos estar em outro lugar agora. Tem uma palavra de Deus que declara que a terra está para vomitar as imundícies. Deus criou esse sol, não foi para ficar aquecendo essas imundícies. Não, Deus criou as coisas, o alimento, a terra frutífera, foi para um homem santo, um homem puro, um homem de Deus. Mas há tanto pecado, tanta imundície, tanta coisa perturbada que a terra está quase vomitando tudo. Tudo foi criado, feito para ser algo que vai adorar a Deus. Então feche os teus olhos. Vamos orar. Mais uma vez quero te dizer que acima de tudo, o Espírito Santo é que observa o seu coração e o meu.
os utensílios que estavam lá no altar, todos aqueles utensílios eram minuciosamente limpos. Todos os utensílios que estavam no altar de Deus. Nós somos o altar de Deus, igreja. Como é que está o seu coração? Estamos polidos, limpos. Podemos sim oferecer sacrifícios a Deus, que Ele vai se agradar de nós. Deus tem rejeitado nós. A forma que estamos nos aproximando de Deus, de qualquer maneira. Lembra dos filhos de Eli? Eles estavam cometendo todo tipo de imundície. E Deus os matou. Se não corrigirmos nós, irmãos, vamos perder a salvação. Que o Espírito Santo derrame temor nos nossos corações. Porque ninguém muda ninguém. Ninguém converte ninguém. Ninguém convence ninguém. Mas aí no seu coração o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está falando aí no seu coração. Você vai continuar oferecendo para Deus dessa maneira? Você vai continuar com essas coisas na sua vida? Você vai continuar se envolvendo com esses programas de televisão imundo? Você vai continuar dando misericórdia, dando audiência para esses lixos? Você vai continuar dando ouvido a essas imundícies que tem em rede social? Tem muita coisa boa. Mas é isso que Deus está falando, de imundície, de coisas que não agradam a Ele. E não adianta dizer que não tem ninguém olhando, tem três se olhando, tem três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está nos olhando, está nos observando. E Ele está dizendo: eu não aceito esse sacerdote assim, não adianta nem se aproximar de mim, não vai receber o fogo, não vai ser visitado. Imundo é. Mas a palavra de Deus para o sacerdote, para você, irmã, para você, irmão, para mim, Deus está falando: eu quero que vocês se esforcem, para que vocês sejam diferentes, façam a diferença entre o limpo e o imundo, o profano e o santo. É isso. A igreja não pode ser profana, a igreja não pode ser imunda, a igreja não pode ser desta maneira. Deus não aceita. Deus, Ele não aceita, Deus não se conforma. E não adianta resistir a Deus. Não adianta. Não adianta viver dia após dia como se isso não tivesse sendo ministrado. Não adianta deixar entrar no ouvido e sair no outro. Não adianta. Amanhã vai entrar de novo no ouvido. E vira e mexe, o Espírito Santo vai falar de novo no nosso ouvido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A responsabilidade é muito grande estar diante de Deus. Esse Deus é santo, esse Deus é puro, esse Deus ele é especial. Se Deus não é especial para você, então eu tenho certeza que as suas atitudes são imundas, impuras. Mas para quem Jesus ele é especial, para quem Jesus é realmente o Senhor, o Salvador, nós estamos todos os dias procurando oferecer para Ele o melhor. Estamos procurando oferecer para Ele aquilo que agrada, o que é limpo, o que é puro. Senhor, esse é o chamado para o teu povo. Deus não quer igreja imunda, Deus não quer igreja profana. Isso não é igreja, isso é o mundo. A igreja é limpa, a igreja é pura pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo. A igreja é lavada, remida pelo seu sangue. Povo de Deus, povo do Senhor, reveja os conceitos, veja os utensílios, como estão, como que esses utensílios estão. O que vai levar a você a orar, o que vai levar você a ler a Bíblia, está como? Você lê a Bíblia como um livro qualquer?
Ou você se separa para ler Bíblia, você se afasta para ler Bíblia, como que é? Como que é o procedimento diante de Deus? Ora chupando chiclete, ora já quando dá uma mensagem no zap, já está orando, está lá lendo essa mensagem, como é que é? Eu não sei. Posso estar exagerando, mas esse Deus é tão santo, tão puro, que Ele vai ministrar no coração da igreja como deve ser. Estamos dando ovelha manca, suja, para Deus. Você vem para a igreja e dá resto para Deus. Você ficou 2 horas assistindo o jogo e veio aqui dar meia hora para Deus, mais ou menos. Eu não sei, Senhor. A misericórdia de Deus é tão grande. Eu olho para mim e vejo quanto eu preciso dar o melhor para Deus. Quanto nós precisamos exaltá-lo, adorá-lo. Quanto precisamos glorificá-lo, engrandecê-lo. Como Moisés disse, se a tua presença não estiver conosco, Deus, eu não quero mais viver. Você veio aqui por causa da presença de Deus? Ou você veio aqui observar quem vai pregar? O que você veio fazer aqui? Você veio buscar a presença do Todo-Poderoso? Ou não? Com todo respeito eu te falo isso, irmãos, para que eu e você possamos ser levados a adorar Jesus, a glorificar Jesus, a engrandecer Jesus. Ele deve ser o centro da nossa atenção, Ele deve ser o foco da nossa vida, Ele deve ser todo o nosso ser, deve ser voltado para Ele todo o nosso ser. Jesus, maravilhoso, glorioso, soberano Jesus. Eis aqui tua igreja, Senhor, eis aqui teu povo, porque nós vamos ser confrontados pela sua palavra, nós vamos ser confrontados pelo seu Espírito, nós vamos ser confrontados à santidade, a sermos levados à santidade. Nós precisamos ir para o céu, nós precisamos ser a igreja limpa, a igreja pura, nós precisamos ser o povo de Deus puro, o povo de Deus limpo. Nós precisamos ser assim, ou não vamos agradar a Deus. Ser imundo, ser impuro, não está contrariando ninguém aqui dentro, só Deus, só Ele não merece, Jesus não merece ofensa, Ele não merece, o pior, Ele não merece, que o teu Espírito fale no coração da igreja, não eu, que eu não seja mal interpretado, por ninguém, Senhor, que o inimigo não coloque na cabeça de ninguém essa interpretação errada.